Imagine um império tão vasto que se estendia por 3 continentes, via Europa, Ásia Menor e o norte da África. Um império com milhões de habitantes de todas as raças, etnias e culturas. Roma, uma cidade que começou como uma pequena aldeia, tornou-se um ponto de encontro de civilizações, onde os costumes dos povos mais distintos se misturavam. Mas como os romanos viam as diferentes raças e etnias que faziam parte de seu império? Como categorizavam os povos dos territórios conquistados, desde os nobres gregos até os bárbaros do norte? Hoje, vamos explorar a visão romana sobre raça e etnia, e como os romanos viam os povos que formavam seu grande império. Naquela época, o conceito de raça não se baseava na cor da pele, mas em algo muito mais complexo, da cultura, a língua, os costumes e, claro, a romanização. Acompanhe-me enquanto descobrimos como os romanos classificavam e percebiam os povos do mundo conhecido e como, em muitos casos, seus preconceitos se misturavam com sua fascinação pelo exótico. No mundo romano, o conceito de raça não existia como o entendemos hoje. Para os romanos, a distinção não se baseava na cor da pele, mas na origem geográfica, na língua, nos costumes e no comportamento. Em vez de pensar nas pessoas de acordo com sua aparência física, os romanos classificavam os povos segundo sua cultura e seu grau de romanização, ou seja, sua capacidade de adotar os costumes e as leis de Roma. Imagine que um romano comum lhe pergunte sobre sua raça. O que ele realmente gostaria de saber não seria a cor da sua pele, mas a qual povo você pertence. Você é grego, cartaginês, germânico, egípcio ou talvez hispano. Cada uma dessas raças, ou melhor, grupos étnicos, e vinha com um conjunto de estereótipos que os romanos usavam para definir a cultura e as habilidades dessas pessoas. Por exemplo, os gregos eram muito respeitados em Roma por sua filosofia, arte e ciência, mas também eram considerados um pouco afeminados ou excessivamente intelectuais. Os cartagineses, embora inteligentes, eram vistos como astutos e manipuladores. Os germânicos, por sua vez, eram admirados por sua força física, mas os romanos os consideravam menos civilizados, mais propensos à violência e à desordem. Essa classificação não se baseava apenas em preconceitos negativos. Cada povo tinha qualidades que os romanos reconheciam e, em alguns casos, respeitavam. No entanto, as diferenças culturais e a crença romana de que o ser romano era o ideal de civilização influenciavam fortemente como os percebiam. Os estereótipos sobre os povos estrangeiros não se limitavam às percepções gerais da cultura romana. Figuras proeminentes como Júlio César e Tácito, dois dos historiadores e generais romanos mais influentes, descreveram frequentemente os povos conquistados de uma maneira que refletia tanto admiração quanto desprezo. Por exemplo, César descreveu os gauleses como um povo supersticioso, independente, mas também preguiçoso e propenso à violência. Para César, os gauleses eram valentes na batalha, mas sua falta de organização e sua tendência a crenças místicas os tornavam inferiores, ou pelo menos menos civilizados do que os romanos. Por outro lado, o historiador Tácito tinha uma visão mais complexa dos germânicos, um povo que ele admirava por sua força e resistência física. Em seus escritos, Tácito destacou a nobreza dos germânicos em relação à sua vida simples e sua disciplina no combate. No entanto, ele também os descreveu como excessivamente violentos e com pouco senso de civilização. Em sua opinião, sua enorme força física servia apenas para o primeiro ataque na batalha, mas lhes faltava a sofisticação que Roma valorizava. As descrições dos povos distantes, como os etíopes ou os egípcios, eram ainda mais extravagantes. O escritor romano Plínio, o Velho, falou sobre os costumes estranhos dos povos africanos, descrevendo tribos com características físicas e comportamentos que hoje nos parecem mais mitológicos do que históricos. Desde povos que supostamente não tinham nariz até aqueles que viviam sob a terra em cavernas, as descrições de Plínio estavam cheias de assombro e fascinação, mas também de um desconforto palpável em relação ao desconhecido. Através desses relatos, os romanos mostraram como a diferença cultural e o desconhecimento de outros povos podiam alimentar tanto a admiração quanto a xenofobia. No entanto, essas descrições não se limitavam apenas aos povos bárbaros. Mesmo os povos mais civilizados, como os gregos, não escapavam da crítica. Apesar das diferenças culturais, Roma era incrivelmente pragmática quando se tratava de integrar os povos conquistados.
Se um povo adotasse os costumes, a língua e as leis romanas, poderia ser considerado parte do mundo romano, independentemente de sua origem étnica ou racial. Esse processo de assimilação cultural foi fundamental para a expansão e a estabilidade do império, e é o que os romanos chamavam de romanização. Ser romanizado não significava apenas adotar o idioma latino, mas também abraçar os valores romanos de cidadania, organização social e política. Roma permitia que os povos conquistados mantivessem muitos de seus costumes locais, mas os incentivava a seguir seu sistema de leis, construir cidades com arquitetura romana, adotar o panteão de deuses romanos e se integrar em seu exército e instituições. Por exemplo, os cidadãos romanos das províncias não apenas se beneficiavam da proteção do império, mas também podiam obter certos direitos políticos. Nas províncias da Espanha e da Gália, muitas pessoas conseguiram obter o status de cidadãos romanos, o que lhes permitiu participar da política romana e acessar os benefícios do sistema. Esse processo de romanização ajudou a unificar o império, apesar de sua incrível diversidade étnica. Os romanos compreendiam que a integração cultural era essencial para manter o controle e promover a estabilidade. No entanto, a adoção desses costumes nem sempre foi fácil. Muitas vezes, houve uma mistura das culturas locais com a romana, resultando em uma fusão interessante de tradições. Assim, a romanização dos povos do império não era apenas uma questão de aceitar um novo conjunto de normas, mas também de participar ativamente da vida de Roma. Aqueles que o faziam podiam ser parte do mundo romano, independentemente de sua origem étnica. Embora Roma fosse um império incrivelmente diversificado e flexível em termos culturais, a xenofobia não estava ausente. Assim como em qualquer sociedade imperial, as tensões entre os romanos e os povos estrangeiros só podiam ser evidentes, especialmente em tempos de mudança ou migração em massa. À medida que o império crescia, e particularmente durante a grande migração dos povos germânicos, surgiu uma crescente animosidade contra os povos bárbaros que chegavam às fronteiras de Roma. Um exemplo claro dessas tensões é a reação dos romanos aos godos, que começaram a se estabelecer dentro do império no século V d.C. Muitos romanos viam os godos e outros povos germânicos como invasores, e a xenofobia que sentiam por eles se manifestava até mesmo nas leis. O Código de Teodósio, um conjunto de leis do império, proibiu o uso de calças, um símbolo associado aos godos, assim como outros aspectos de sua vestimenta, criando uma distinção clara entre os civilizados e os bárbaros. Essas tensões chegaram a um ponto crítico quando, no século V, os godos, sob a liderança de Alarico, saquearam Roma. Os romanos, temerosos e envergonhados, formaram turbas para atacar os godos dentro de suas próprias fileiras, mostrando como até mesmo os povos que faziam parte do império podiam ser vistos com desconfiança e ódio, simplesmente por sua origem étnica. No entanto, essa xenofobia não era uma característica exclusiva dos romanos. Apesar das leis que discriminavam os povos estrangeiros e da crescente animosidade contra os godos, Roma ainda era um lugar onde, no final, o que mais importava era o comportamento e a disposição de se romanizar. Se você falasse latim ou grego, adotasse os costumes romanos e respeitasse as leis de Roma, poderia ser aceito, não importando de onde você viesse. De fato, os romanos tinham uma contradição interessante, enquanto às vezes rejeitavam veementemente os povos estrangeiros, também mostravam uma notável flexibilidade cultural em relação àqueles dispostos a adotar seu modo de vida. Esse paradoxo reflete como a visão de Roma sobre raças e etnias era, em muitos aspectos, mais complexa do que um simples rejeitar ou aceitar. Ao longo da história do Império Romano, podemos ver uma fascinante mistura de abertura e exclusão. Os romanos, com seu vasto império e sua incrível diversidade, criaram um sistema onde a cultura e o comportamento eram o que mais importava. Ser romano não dependia da cor da sua pele ou de sua origem, mas da sua capacidade de adotar a língua, os costumes e as leis de Roma. Apesar de seus preconceitos e tensões xenofóbicas, Roma permitiu uma surpreendente fusão de culturas que contribuiu para a grandeza do império. No entanto, também devemos lembrar que Roma não era isenta de contradições. Enquanto celebrava a inclusão cultural, muitas vezes caía no rejeito de aqueles que não se ajustavam ao seu ideal de civilização. Essa tensão entre a abertura e a exclusão nos mostra que, embora os romanos tenham aceitado povos de diferentes origens, nem sempre foi fácil para eles aceitar a diversidade sem reservas. Em última análise,
O que podemos aprender da antiga Roma é que as ideias sobre raça, etnia e civilização são sempre mais complexas do que parecem à primeira vista. Ao longo da história, como em Roma, as definições de nós e o eles foram moldadas por uma série de fatores, desde as diferenças culturais até as estratégias de poder. Agora eu te pergunto, o que você acha? Você acredita que Roma foi um exemplo de tolerância, ou apenas um império que usou sua diversidade para fortalecer seu poder? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever para continuar descobrindo mais sobre a fascinante história do Império Romano.